Um grande e majestoso rio corta o que sobrou da fazenda do Sr. Deoclésio. Apesar de parecer em ruínas, acredite, nem sempre foi assim. No passado era uma das mais belas, ricas e produtivas de toda a região. Dava até gosto ver os animais pastando por campos verdejantes. Cachorros brincavam, galinhas ciscavam e tudo isso enquanto o velho fazendeiro limpava cada uma das melancias que brotava com todo o seu amor. Mas em um belo e tenebroso dia chegou a estiagem, entre outras desgraças. O senhor Deoclésio culpava a empresa de mineração que poluíra o grande rio. Outros diziam que era por causa da dureza do coração do velho. Apesar de endinheirado, não era o tipo que ajudava o próximo e, além disso, sempre olhava para todos com superioridade. Nunca mais aquele pedaço de terra fora tão belo quanto fora. No entanto, as melancias voltaram a crescer e era dessa dádiva dos céus que tirava seu parco sustento. Claro que não brotavam como antes, eram poucas, mas continuavam sendo as maiores e mais suculentas da região. E por causa da esperança de ter tudo o que possuía antigamente, dedicava cada segundo de seu dia e também de sua solidão àquele plantio. Certa vez, caminhando pela plantação, Deoclésio deu falta de algumas frutas e começou a manter guarda para pegar o safado que levava a sua única fonte de sustento. Foram longos dias esperando, escondido entre os arbustos, mas nunca viu sequer uma viva alma por ali. E o que mais intrigava o velho fazendeiro era que todos os dias, pela manhã, faltava uma ou até duas. E como fizera a campana de dia, de tarde e uma parte da noite, o infeliz só poderia usar o véu escuro e silencioso da madrugada. Outro detalhe, o ladrão só podia chegar até ali de barco. Não haviam marcas e muito menos sinal de qualquer animal pelas imediações. E foi por causa dessa percepção que decidiu mudar sua campana para uma vigília. A lua estava cheia e iluminava o céu escuro. Estrelas cintilavam como imensos e distantes vagalumes. Deoclésio não sabia se admirava o céu ou se apreciava seu brilho sendo distorcido pelas águas calmas do rio. Já não se lembrava de como era bela a natureza. Seus olhos pareciam contemplar apenas a sua pobreza. Deoclésio suspirou profundamente e lembrou-se das vezes que sentava nas margens daquele rio para ficar olhando seu gado pastando, os patos nadando num lago feito e cercado por ele. As galinhas ciscavam e os cães dormiam sempre aos seus pés. Sempre fora solteiro, tentara algumas vezes, mas as mulheres estavam somente interessadas em suas terras e em seu dinheiro, claro. E tudo acabou quando chegou aquela situação, aquela estiagem. E agora ali estava ele, zelando por algumas melancias que significavam trocados. Inesperadamente ouviu um barulho de água, como se alguém remasse lentamente. Ele estava certo. O espertinho usava o rio para lhe roubar. Deoclésio sorriu e se encolheu atrás do arbusto e ficou olhando por uma fresta nas folhas até que seus olhos se depararam com algo que não esperava. Primeiramente surgiu uma cabeça de dentro d'água com longos cabelos. Estava escuro para saber de qual cor eram. Deoclésio pensou em pular e assustar o ladrão, mas algo dentro de si dizia para esperar. Esperar mais um instante. Aquele não era o momento. A cabeça olhou para todos os lados e começou a caminhar para a margem. Logo surgiu os ombros, os seios, e notou que, na verdade, era uma ladra. Ela caminhou lentamente até a margem e Deoclésio estava sem ação. O brilho do luar reluzia na pele molhada daquele ser. Seus olhos estavam presos nas curvas daquela bela mulher. Foi então que se abaixou diante da plantação e agarrou uma das melancias. Quando se virou para voltar para as águas, sorrateiramente, Deoclésio correu e segurou a mulher. Era mais bela de perto do que de longe. Seus olhos eram profundamente azuis e seus cabelos eram longos, encaracolados. Seu corpo era tão belo e tão perfeito que fazia os olhos do simplório fazendeiro ficar indo do alto a baixo. Não tinha palavras. A mulher também estava assustada. Não esperava ser surpreendida por ninguém naquele horário. Por que rouba minhas frutas, mulher? Balbuciou Deoclésio sem saber o que dizer. Quem é você? A mulher não respondeu. Deu um passo atrás e Deoclésio deu um passo à frente. Não poderá fugir de mim, mulher. Não sem antes dizer quem você é. A mulher continuava sem dizer nenhuma palavra. Seus olhos iam de um lado a outro. Estava assustada e não sabia o que fazer.
Eis que Deoclésio olhou para trás. De repente poderiam haver mais mulheres como ela, mas as águas do grande rio estavam calmas. Que homem mandou roubar em seu lugar, hein? Me fala. Nenhum homem mandou-me, respondeu a mulher, e sua voz ressoou nos ouvidos do homem como uma bela canção. Estou com fome. Eu só queria comer. E quem é você? Perguntou o homem com os olhos brilhando pela visão tão bela que havia em sua frente. Por que a minha plantação? É a mais próxima de minha casa e gosto de suas frutas. Nenhuma outra é tão suculenta quanto. Mas ela se aproximou com seu corpo perfeito e nu. Prometo jamais roubá-las se o senhor deixar-me partir. Deoclésio olhou para a mulher mais uma vez e sentiu algo no peito, algo avassalador que parecia até mesmo atrapalhar sua respiração. Será que havia se apaixonado por aquela estranha mulher? Era o que sentia e acreditava. Seu corpo pedia aquela mulher, de uma forma inexplicável. Sabia que precisava dela para ser feliz. Era estranho, mas tinha certeza. Roubou muitas de minhas frutas, mulher. Ele a soltou e percebeu que a mulher não tentara fugir. Nem sei quanto de prejuízo me causou. Para pagar sua dívida, casará comigo e viveremos aqui. E quanto às melancias, por enquanto teremos que esperar nascer mais. A mulher suspirou profundamente, fechou os olhos e disse: Me casarei com você, como deseja, mas jamais fale mal de onde vim, e isso deve me prometer. Prometo, mulher. Agora venha, quero lhe mostrar sua nova casa. A mulher o seguiu e cumpriu com a palavra. Deoclésio experimentou novamente a prosperidade em sua fazenda de uma forma que não conseguia compreender. Sua plantação voltou a crescer e, aos poucos, pôde ter dinheiro para comprar as cabeças de gado que um dia vendera para sobreviver. A vida não poderia ser mais justa com aquele homem. Tinha uma bela e maravilhosa mulher que lhe dera filhos lindos e cada vez mais sua fazenda progredia. Voltou a ser um grande senhor de terras e todos vinham e lhe pediam conselhos sobre o que fazer próximo da falência total. E enquanto Deoclésio gozava de tanta importância, não percebera que sua mulher parecia cada vez mais triste e arrependida. Certa vez, quando voltava da cidade, Deoclésio encontrara sua casa em grande bagunça. O gado estava pastando livre à noite, alguns patos estavam nadando no grande rio e seus filhos estavam brincando na terra, justamente próximo do chiqueiro dos porcos. Aquela visão lhe deixou revoltado e entrou na casa procurando pela mulher que estava sentada na sala, de cabeça baixa. Esta casa está uma bagunça, mulher, esbravejou Deoclésio, a voz distorcida pelo álcool que ingerira com os amigos na cidade. O que você fez o dia inteiro? Como pode ver, respondeu a mulher sem fitá-lo, fiz nada. Passei a maior parte do tempo aqui sentado. Quer dizer, fiquei um pouco lá fora olhando o rio também. Deoclésio passou as mãos no cabelo, acendeu um cigarro e, após uma longa tragada, olhou para a mulher que continuava imparcial na cadeira de balanço. Ele encostou-se no batente da porta e disse seriamente: Quando a vi pela primeira vez na plantação, fiquei encantado. Mas, por ser uma ladra, achava que só podia vir de algum lugar muito, mas muito ruim mesmo. E agora a minha prova está aqui. A mulher, pela primeira vez, ergueu a cabeça e ele continuou sem perceber. Não falei nada. Era uma boa mulher, muito bonita. Para mim, para a casa, e até para os filhos que me deu e até para a fazenda. Mas chegar em casa e encontrar esse relaxo, olha só, viu? Só pode ser uma mulher que veio de um lugar muito ruim para fazer algo assim. No mesmo momento, Deoclésio lembrou-se da promessa que acabara de quebrar. Tentou se desculpar, mas a mulher ignorava-o enquanto se despia. Você quebrou sua promessa e agora estou livre novamente. Você não pode ir embora, disse Deoclésio, quase suplicante. Você me deve, olha, tudo o que consegui para você. Você é a razão de tudo, Yara. Mas a mulher não lhe dava atenção. Continuou caminhando nua para o rio, seguida pelos lamentos, súplicas e ordens do marido. Deoclésio tentou pedir ajuda aos filhos, porém, eles apenas observavam apáticos. O fazendeiro percebera que havia algo muito estranho em seus olhos. Quer dizer, de estranho não apenas nos filhos, mas até mesmo nos animais. Cansado de suplicar, Deoclésio, pensando em tudo que havia reconquistado, começou a esbravejar. Não preciso mais de você, pode ir embora. Tem tudo que precisa aqui. Pode voltar para sua vidinha antiga, pouco me importa. Arrumarei outra mulher de origem nobre e não de uma meretriz como você.
A mulher parou abruptamente e olhou para o fazendeiro com indignação e tristeza. Deoclésio sentiu-se seguro de suas palavras. Afinal, a mulher pareceu pensar melhor em suas palavras e iria ficar, mas ele estava enganado. Ela caminhou na direção do velho e disse: "Não pretendo voltar", informou a mulher, "e você está proibido de me procurar, ouviu?" Então correu para as águas e mergulhou. Deoclésio ficou parado, olhando, sorrindo, sem entender o que realmente havia acontecido. Não entendia por que a mulher havia mergulhado no rio. Será que havia enlouquecido? Tudo bem que, se quisesse, um dos cavalos não permitiria por algum tempo, mas acabaria cedendo, se assim ela quisesse realmente ir embora. Bem, agora ele era rico novamente, arrumar outra seria uma questão de tempo. Assim que girou nos calcanhares para voltar para a casa grande, viu algo completamente inesperado. Algo que jamais esperava ver em seus pesadelos mais terríveis. Seus filhos, com olhares vidrados, caminhavam para o rio. Pararam um de frente para o outro e logo em seguida, cada animal começou a passar por entre os dois. Desciam a encosta do rio e desapareciam nas águas. Desesperado, Deoclésio começou a gritar e empurrar os filhos, mas pareciam duas estátuas. Ele tentava segurar os animais, porém os atacavam. Sem saber como proceder, Deoclésio se deu por vencido. Ficou ali prostrado no chão, chorando e se desesperando. Foi então que, assim que os animais e até mesmo as plantações desapareceram nas águas escuras, era a vez de seus filhos. Tentou segurá-los, mas um deles o arremessou para o lado, apenas com um movimento simples da mão. Ajoelhado na margem, enquanto os filhos desapareciam também, começou a suplicar por misericórdia, mas sabia que ninguém ouviria. Assim que os filhos sumiram, viu uma cauda brilhante de um grande peixe espalhando água. Deoclésio, em uma última tentativa para salvar algo, correu atrás dos filhos, mas, curiosamente, não conseguiu entrar ou sequer se molhar em suas águas. Um mês depois do fato, alguns curiosos decidiram visitar o velho fazendeiro. Deoclésio, depois que se casou, passou a ser o maior festeiro da cidade. Ele adorava exibir sua bela e jovem mulher, adorava ver as meninas correndo atrás dos filhos, adorava olhar para seus animais e comparar com os dos vizinhos. Tudo parecia infinitamente melhor. E por essa razão, quando o delegado decidiu enviar uma equipe para saber o que havia acontecido, ficou surpreso ao encontrar Deoclésio sentado na cadeira da varanda, completamente morto, tão seco quanto tudo que havia ao seu redor.